Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Senhor esteja na minha mente, nos meus lábios e no meu coração, para que com dignidade eu possa anunciar a sua santa palavra. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram, disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia, desde o início, quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Povo de Deus, o pano de fundo da liturgia da palavra de hoje é a união. De várias formas apresentadas nós podemos dizer, mas nós podemos ir ali na primeira leitura e a gente viu o que? Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convosco os anciãos, e assim vai indo. União. Reuniu esse povo. Aí vocês já estão perguntando, né? Por que essa reunião? Qual foi a função? Qual é a função dessa reunião? Ele percebeu que o pessoal não estava adorando o verdadeiro Deus. Estava como que dispersando para esse, aquele outro. E isso preocupou Josué como profeta, como catequista, como anunciador da palavra. E o que ele fez? Fez essa reunião. E nessa reunião ele fez a sua catequese, que era a catequese que Deus inspirava a ele. Só que foi uma catequese, não como eu estou falando com vocês. Não uma catequese onde talvez o catequista, a catequista, comece a escrever ou colocar no data show as coisas. Não. A catequese de Josué foi uma catequese do testemunho, da testemunha. Ah, é? É. Então deixa eu provar para mim e para vocês. Eu e minha família, nós serviremos ao Senhor.
Melhor catequese que ele fez. E a melhor catequese realmente é do e da testemunha do testemunho. Foi o que aconteceu. Quando o povo que estava reunido com Josué percebeu que a catequese dele era uma catequese viva, atuante, e assim poderíamos colocar mais outros predicativos, o que o grupo fez? Uma boa parte, lógico, se converteu. Qual é a prova da conversão? Está ali. Longe de nós abandonarmos o Senhor para servir deuses estranhos. Função da catequese, da reunião de Josué. Muito bem. Diante dessa catequese, vem essa outro testemunho que nós vimos agora, longe de nós de abandonarmos o Deus verdadeiro e adorarmos os deuses estranhos. E o grupo termina dizendo assim: nós também serviremos ao Senhor. Por quê? Ele é nosso Deus. Gente, que coisa bonita, pelo menos eu acho. Né? Alguém que percebe, alguém que viu, inspirado, o Espírito de Deus falando, e ele reúne sem medo, dá o seu testemunho. Então, esse pedacinho que eu quero levar comigo essa semana e proponho que a gente levemos junto. Tá bom. Se o assunto, se o pano de fundo é a união, Paulo vem ajudar na nossa meditação. Quando Paulo coloca o centro, a família, valorizando a família, dando instrução como que o homem, o marido deve ser para com a esposa para com o marido, família. Família. Ele traça para aqui, nós vimos na leitura, como que ele diz: maridos, amem suas esposas. Mulheres, seja submissa, não no sentido de pisar, de pisotear, de dizer aqui quem manda sou eu. Não, é de partilha, de convivência. É essa a proposta que Paulo faz aqui. E aí ele diz: Cristo amou a igreja. Por isso, vamos amar também, diz ele aqui, tornando santa, purificando com o banho da água, valorizando o batismo que vocês fizeram a preparação hoje. Então, lá na primeira leitura, união. Na segunda leitura, união. Na pessoa de Paulo, escrevendo aos Efésios, ou à comunidade de Éfeso. E valorizando a família, né? Já falamos. Aí o Cristo como que vem não jogar a água benta, mas ele vem para completar a união lá da primeira leitura, a união da segunda leitura, quando ele faz também a catequese dele, e aí foi uma catequese mais pesada, né, minha gente? Provavelmente ele deve ter falado alguma coisa que não agradou muita gente, não. Por quê? Porque o povo ficou dizendo: essa palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Mexeu com Jesus. Mexeu com Jesus. Mexeu de tal modo que os discípulos, como está escrito aqui, estavam murmurando, e Jesus perguntou: isso escandaliza o que eu estou falando para vocês? Escandaliza vocês? Imagina vocês, quando vocês enxergarem a minha pessoa deixando a terra e subindo, eles não tinham entendido nada. E o que muita gente fez, que ele mesmo fala aqui, da falta de fé, saiu um por ali, outro por ali, outro por ali, outro por ali. Quando Jesus viu isso, que o pessoal estava, linguagem nossa, né, escorregando de um lado e de outro,
ele chama o grupo mais perto dele, apóstolos, discípulos. Já fez a pergunta se estava escandalizado com esse trabalho que ele estava dizendo. E aí ele fica bravo, minha gente. Como bravo, Padre Primo? Está tão claro aqui a braveza de Jesus. Qual é a braveza dele? Vocês também querem ir embora? A porta que vocês entraram é aquela, é aquela, é aquela. Pode ir. Vem o testemunho lá da primeira leitura, vem o testemunho de Paulo da segunda leitura, na pessoa de Pedro, que levanta do meio da assembleia e faz o quê? A quem iremos nós, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Que testemunho maravilhoso de Pedro, falando em nome da comunidade. Minha gente, quando nós nos sentimos também murmurando de alguma coisa que a palavra nos apresenta, vamos lembrar desta cena de Pedro, vamos lembrar da cena de Josué, vamos lembrar da cena de Paulo, vamos lembrar da cena dos santos que nós conhecemos pouco ou muito suas vidas, para viver a palavra, a experiência de Deus em nós. Pronto, chega de falar, senão vocês dormem. Vamos parar um momentinho em silêncio, que já estamos, não resta dúvida, só eu que estou falando, e nós vamos ver o quadro da primeira leitura de Josué, o quadro de Paulo da segunda leitura, e o Cristo falando com calma, depois bravo, mas depois abre os seus braços e acolhe para perto dele.